Isso aqui, fechem as portas do futebol brasileiro. Acabem com a CBF. O futebol brasileiro, vamos de novo, acabou o futebol brasileiro. Não dá pra gente ver o que aconteceu no jogo Red Bull, Bragantino e Grêmio e a gente tornar isso normal. Isso é um escândalo. Eu não uso outros adjetivos porque eu não posso julgar, porque eu não posso confirmar, mas vocês sabem muito bem o que eu quero dizer que aconteceu nessa arbitragem patética. É tipo assim, é a gente ver que o senhor Lucas Casagrande, esse é o nome dele, Lucas Casagrande, esse é o nome dele. Um árbitro que não sabe, que não tem ideia da regra do futebol. Temos um outro nomezinho também. Pode botar aqui, Kaique, que tá começando canelado o quê? Escândalo de arbitragem no jogo do Grêmio, escândalo de arbitragem de novo. Tem que ser falado e tem que ser destacado. O futebol brasileiro acabou depois dessa marcação de pênalti. Ontem, no jogo contra o Grêmio, é para fechar as portas do futebol brasileiro. É para fechar as portas da CBF. E outra, não adianta ficar vazando áudio do VAR sem falar nada. O Brasil todo está falando desse pênalti escandaloso. E a CBF? Cadê? Cadê o presidente da CBF? Cadê o presidente da comissão de arbitragem da CBF? Estão de folguinha de fim de semana? Estão sábado na praia? Estão viajando? Domingo não pode trabalhar? Eles têm que falar. O Brasil todo está falando desse pênalti. O Brasil todo está falando desse escândalo de arbitragem. E a CBF ainda não se pronunciou. A CBF ainda não falou. Eu tenho imagens aqui também do árbitro, que é por isso que eu falo que o futebol brasileiro é um lixo. O árbitro, o tal do Lucas Casagrande, saindo, do estádio, a imprensa tentando falar com ele bota o fonezinho de ouvido na orelha, ele sai, ele não olha pra ninguém, ele não fala. É por isso que é tão cômodo terem arbitragens tão lixo no futebol brasileiro, porque ninguém cobra. Porque eles não podem falar, a CBF proíbe eles de falar. O cara tem que falar. Se ele cometeu um dos grandes erros da história do futebol brasileiro, porque isso aí, eu não lembro de ter visto um pênalti tão escandaloso na minha vida. Eu não lembro. De verdade. O Marlon recua o braço. Ele se preocupa ainda em recuar o braço. E aí, eu não vou me limitar no senhor Lucas Casagrande. Não. Vamos falar também do Gilberto Castro Júnior, O VAR. O que esse cara foi chamar o Lucas Casagrande? O quê? O que ele chamou? O que ele viu? Tem que perguntar isso pra ele. O que, Gilbertinho, querido? O que, nesse mundo, todo politicamente corretinho, Gilbertinho, querido, o que você chamou o Lucas Casagrande pra ver esse lance? Aonde que você achou, pelo amor de Deus, que isso é pênalti? E esses dois caras, eles são árbitros da CBF. Eles são árbitros da entidade que foi o que eu falei nas minhas redes sociais. Sabe o pior de tudo? É que o Marlon, o jogador envolvido, o protagonista, nesse escândalo de arbitragem, ele fez um desabafo onde ele representou todos os jogadores, todos os treinadores, todos os dirigentes, todos os torcedores do futebol brasileiro. O desabafo do Marlon, ele representou todos
envolvidos e que amam o futebol brasileiro. E aí o pior de tudo isso, o cara que foi prejudicado, que é o Marlon, ele ainda pode ser punido pela entidade que é a responsável por esse lixo de arbitragem. Ou seja, a CBF comanda esse bando de árbitro incompetente. Aí o jogador reclama. O jogador usou a palavra, né? Ele usou, fomos roubados, né? Ele falou isso. Ele falou que a CBF não prepara direito os árbitros. Ele falou toda a verdade. E aí o pior de tudo isso é que essa entidade, que só atrapalha o futebol brasileiro, ela pode punir ainda o Marlon. Eu quero saber o que vai ser feito com o Lucas Casagrande. Eu quero saber o que vai ser feito com o Gilberto Castro Júnior, que era o VAR. É só isso que eu quero saber. Porque depois de marcar um pênalti como esse, deixa eu falar uma coisa bem clara. É 1 ano fora. Meu querido, você vai fazer uma reciclagem de 1 ano. Isso para não dizer 10. 10. Porque se você marca um pênalti como esse, você não pode apitar um jogo profissional. E eu não digo um jogo de Série A, não. Não pode apitar um jogo profissional da Série B, da Série C, da Série D, de qualquer estadual. Porque 2 árbitros que enxergam o pênalti nesse lance, eles acabam de vez com a credibilidade do futebol brasileiro. Por isso que eu abri esse programinha assim, ó, assim, dizendo para fechar as portas do futebol brasileiro. Não dá pra gente achar que isso é normal. Não dá pra gente chamar isso de erro. Não dá. Não é erro. Eles não entendem a regra do futebol. Olha isso, gente. Olha isso. Tem que botar esse lance 120 vezes aqui no programa. Esse lance aí é para ele ser colocado 120 vezes aqui no programa. Porque, gente, por mais que você tente, não, mas teve isso, não, mas teve aquilo, tudo que um jogador tem que fazer, o Marlon fez. Ele recua o braço, ele cola o braço no corpo. Isso é um escândalo. E aí, né, depois da gente ver essas imagens várias vezes, eu vou pedir pro meu querido Caiquinho, olha isso aí, ó, olha os quadros. Eu vou pedir, Caiquinho, para você botar a imagem do Luquinhas. Vamos ser politicamente correto, né? O Luquinhas, pobre Luquinhas Casagrande, o árbitro, coitadinho, pra gente não esculhambar ele aqui. Vamos ver a saída dele do estádio. Olha aí, ó. Olha aí. Fonezinho no ouvido, a imprensa chamando. É a imagem da Rádio Imortal, tá? Que me mandaram. Imagem da Rádio Imortal, dando crédito. E pronto. Ele acabou com o jogo. Ele acabou com o Grêmio. E ele vai embora, tranquilamente, escutando uma musiquinha, sem dar satisfação para ninguém. Isso é o que mais me irrita. Eu falo e repito, árbitro de futebol, quando comete erro escandaloso, ele tem que ser entrevistado. Ele tem que ser exposto. O treinador, quando ele perde, ele não tem que ir lá muitas vezes com o cara de bunda e ser ali pressionado, colocado contra a parede. Por que o árbitro não? Por que é uma classe tão protegida, a classe de árbitro? Porque eles ganham bem também para estar ali. Eles não ganham mal para estar ali. E eles não dão satisfação de nada. Nem o presidente da comissão de arbitragem da CBF falou alguma coisa ainda. Vai ver porque é sábado, né? Não é horário comercial. Ele pode estar numa prainha, tranquilo. A CBF tinha que se pronunciar logo após o jogo. Num escândalo como esse, a CBF, que é a entidade que comanda essa arbitragem fajuta, ela tinha que se posicionar logo depois do jogo. Ninguém falou nada. Só vazaram áudio do VAR,
O áudio tá aí, a gente vai mostrar. Vamos falar também sobre o clássico de hoje. São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Palmeiras precisando vencer para se manter colado no Flamengo. Flamengo enfrentando o Bahia na Fonte Nova. Também tem um jogo dificílimo. Tem o Corinthians de Marcos André voando. 3-0 para Marcos André ficar feliz. Uma boa tarde, Marcos André. Meu irmão, velho Vamp. Boa tarde, Flávio Prado. Boa tarde, Mauro César Pereira. Mas eu me nego a abrir esse programa hoje sem ser por esse assunto que para mim é a vergonha. É uma esculhambação do nosso futebol, Flávio Prado. A gente até teve uma discussão aqui maravilhosa uma vez, né? Foi até na Copa do Mundo. Não, essa não foi na Copa. Que você disse, você nunca fez curso de arbitragem? Você quer discutir comigo? E eu falei, se é pra fazer o curso que esse bando de árbitro incompetente faz, pra mim não adianta nada. Flávio Prado, como que um árbitro de futebol marca esse pênalti? Esse cara, ele tem que ser afastado por 1 ano. Esses caras, Flávio, o VAR, que foi o Gilberto Castro Júnior e o Lucas Casagrande, o árbitro. É uma brincadeira de muito mau gosto o que eles fizeram ontem com a credibilidade do futebol brasileiro, Flávio. Bom, boa tarde, Pilhado, boa tarde, amigos. Eu não fiz esse curso, eu fiz o curso que prestava antes desse, né? Depois já ficou bem claro isso. O mais grave dessa história é que o VAR, o Gilberto qualquer coisa aí, foi o mesmo cara que inventou aquele pênalti no jogo do Inter e Corinthians, né? No empate no meio de semana. 4 dias, em 4 dias ele fez 2, o tal do VAR, iguaizinhos. Eles não têm capacidade, realmente, os árbitros são medrosos, né? O Casagrande aí, medroso, foi lá, ele não tinha marcou por medo, e o VAR foi o mesmo. Ou seja, o VAR acha que isso é pênalti mesmo. Esse tal de Gilberto aí, ele acha que isso é pênalti mesmo. E como ele foi escalado novamente, depois daquela bobagem no jogo do Corinthians Internacional, é sinal que a comissão de arbitragem também acha que é. Ou seja, estamos na mão de incompetentes, que acham que quando a bola bate no braço, é no estilo do que o Vampeta fala, na baba dele lá, bateu no braço, tem que marcar. Realmente, eles mudam resultados, eles mudam trabalhos de pessoas, eles prejudicam o futebol como um todo e fazem com que o torcedor fique muito em dúvida sobre se a coisa é séria ou não. A coisa deveria ser séria e ela só não é porque os caras são incompetentes. Mas, às vezes, é melhor um mal intencionado competente do que um burro que ele não quer ser burro, mas ele faz tanta bobagem que ele acaba prejudicando tudo, né? O tolo, às vezes, é pior do que o desonesto. Porque o tolo, ele estraga tudo. Ele não tem... O desonesto, ele tem pelo menos capacidade para fazer alguma coisa e ele é malandro e aí quando você pega, a coisa acaba. O tolo não, o incompetente, o burro, ele não sabe fazer e ele insiste em fazer. É o burro com iniciativa, né? E aí é terrível, né? É terrível. Esses caras, eles acabam com tudo. E é o que nós temos atualmente dirigindo nossa arbitragem, os caras que estão trabalhando. E os caras do VAR são os péssimos árbitros que agora viraram VAR. Então é um negócio horroroso. Não se espere melhorias em cima disso. E sim, infelizmente, quem vai ser punido é o Marlos, né? Que falou um monte de coisa que muita gente tinha vontade de falar. É uma lástima. Se ele for punido, a gente tem que fazer uma festa aqui. A gente tem que contar esse escândalo de um jeito. Eu vou fazer um estardalhaço aqui pior do que hoje. Hoje é taco de beisebol. Eu não sei o que eu faço se o Marlon ainda for punido. Não sei. De verdade, se o Marlon não for punido, aí beira o absurdo. Eu cheguei até a escutar, né, ontem, algumas pessoas têm que mudar essa regra, porque tem que começar a colocar qualquer toque de mão da pênalti, porque são muitos escândalos. Mauro César Pereira, para mim, é digno de falar que depois desse lance acabou de vez a credibilidade do futebol brasileiro. Não dá para levar a sério. Não dá para ver um time perdendo pontos por causa de um pênalti como esse. Mas o que mais assusta, Mauro, é um árbitro de futebol, primeiro é o VAR, chamar
E é um árbitro de futebol, vendo esse lance várias vezes, ele apontar o pênalti. É assim, eu nem sei, Mauro, tem tantas formas de a gente adjetivar isso, mas claro que a gente não pode julgar. O Marlon julgou, ele falou tudo o que ele pensava e a gente vai mostrar. Mas se você for ver o áudio do VAR, é ainda mais escandaloso. Eu vou até pedir para o Kaique colocar aqui o áudio do VAR, né? Antes de eu passar para o Mauro César Pereira, para o Mauro, inclusive, falar em cima desse áudio. Porque é assim, é inacreditável o que a gente estava vendo ali. Primeiro é inacreditável o lance. Depois é inacreditável o áudio do VAR. O áudio do VAR, ele torna tudo ainda mais constrangedor. Eu vou perguntar aqui para o Kaique se a gente já tem, né, esse áudio do VAR no ponto. A gente tem. Mauro César Pereira, dá uma escutadinha nisso, se você já não escutou, né? E depois eu quero te ouvir, porque eu falei, eu repito, podem fechar as portas do futebol brasileiro depois disso que a gente viu ontem. Coloca aí, Kaique, o áudio do VAR, pelo amor de Deus. Peito. Tudo limpo. Legal, peito. No peito dele. Não. Aguarda só um pouco. Aguarda só um pouco. Pelo amor de Deus, pegou na mão. Espera aí. 3 ou a 2. Não, ela desvia. Ok. Desvia, tanto. O braço pega na mão. Desvia na perna, confirma. Espera aí. Calma. Aguarda. Acete. Segura, checando. Possível penal. Ele tá checando. Eu quero a 7. Eu quero ver se pega na perna. Pera aí. Primeiro eu quero ver se pega na perna. Não pega na perna, tá? Não pega na perna. Para no ponto de... Para. Volta. Aí. Roda as câmeras. Quebra a imagem. Aí. Beleza. Roda todas. Roda mais. Eu quero que quebre a imagem. Quebra a imagem, peixe. Colocado, casar a imagem. Você quer casar, isso. Não é isso? Casar das imagens. Isso. Mais um frame. Não foi nada e acabou o jogo. Menos um frame. Menos um. Menos um. Mais um. Vamos fazer o seguinte, vem vocês dois e ninguém mais. Colocar um loop. Isso. Agora vamos acalmar. Para confirmar o desvio dela, olha como é que ela muda de rotação. Ela muda de rotação, tá? E tem uma ação de bloqueio do braço, tá? Pega a mão ela tá desvinculada do corpo. Agora, aqui, ó. Aí, ó. Ela tá fora do corpo na hora do contato. Ok? Aqui, ó. Aqui e aqui. Faz o looping, por favor. Checa o app. Ok, beleza. Tá? Pode separar essas imagens. Ô, Giba, tá difícil, cara. Quer que ele vá ver pra... Calma, segura. A gente tá finalizando. Tá checando só o app. É um possível penal. Tá checando. Ok, limpo. Vai. Segue. Tá limpo. Segue. Limpo. Ok, limpo, tudo limpo. Lucas, sugiro revisão para o possível penal, tá? Uma mão, numa ação de bloqueio, ok? Desvinculada do corpo, aumentando o espaço corporal, ok? Ampliando o espaço corporal. Lucas, já vem aqui nele, já pode dar um cartão nele aqui também. Essa bola, tá? Ela não bate no braço dele, ela ia seguir. Isso. Tá? Mas não é deliberada, Isso. Não, perfeito. Não é deliberada, tá? Perfeito, é só pra essa referência, tá bom? Tá no ponto aqui, tá no ponto. Ok. Faz o looping pra ele entender. Vai pro banco, vamos aqui. Vamos pro banco, ele vai. Vou te mostrar a imagem. Olha o telão lá. Olha o telão. Vai lá. Tem outra imagem, velho? Tem sim. Aí, tá. Aí, para no ponto de contato aí nessa. Isso, ponto de contato eu vou... Tá, ela não ia bater no corpo dele, velho? Não. Vou te mostrar. Quebra a câmera. Quebra a câmera. Aí, ó. Tá. Divide a tela. Tá bom. Divide a tela. Olha essa imagem aqui. Normal. Eu tô aqui com vocês, cara. Aí, nessa aí. Na da esquerda, aí. Da esquerda. Ok, tá antinatural o braço dele numa ação de bloqueio. Eu vou reiniciar com tiro penal sem cartão, ok? De acordo. Ok, concordo com você. Olha aí, Mauro César Pereira.
está antinatural com uma ação de bloqueio. Foi dessa forma que ele concluiu. O cidadão do VAR ainda disse toque na mão, aumentando a superfície do corpo. Mauro, de verdade, eu nos últimos anos, eu não lembro de um lance tão escandaloso. Eu não lembro de um lance tão bizarro como esse, ainda mais escutando aí esse áudio do VAR, Mauro César Pereira. Eu lembro, o mesmo árbitro de vídeo no jogo entre Corinthians e Internacional, dias antes, também chamou o árbitro de campo que marcou um pênalti que não houve nada. Jogador do Internacional, acho que o Bruno Henrique, né, se joga, põe o corpo jogando para trás e o cara consegue enxergar um pênalti. Eu parto de um raciocínio muito lógico para esse tipo de situação. Imagine o jogador, né, e o braço do jogador. Imagine que o jogador não tem braço. Desapareceu o braço. Vai lá no Photoshop, lá no programa desse qualquer, inteligência artificial, né? Deleta o braço do rapaz. A bola bateria no corpo, desviaria. Ou seja, uma coisa vai ser ampliar a área do corpo com o braço aberto. Aí é o pênalti. Não é o caso, ele está com o braço na direção do próprio corpo. Não tem onde enfiar o braço. Não tem como. Ela bate de fato no braço, mas o braço, repito, se ele não tivesse o braço, bateria no tronco dele, no corpo, no peito, e a bola não iria na direção do gol. É um absurdo. Isso é mais um exemplo de que os caras não entendem o que é futebol, não entendem o que é o jogo em si. Eles não entendem. Eles decoram algumas regras e interpretam de uma outra forma. É terrível. Terrível. É terrível, é revoltante do ponto de vista do time prejudicado, nesse caso o Grêmio. Né? Dizer o que disso aí? Decidiu o jogo. Finalzinho da partida, último lance, né? Decidiu o jogo. Um camarada lá dentro de uma sala refrigerada na sede da CBF resolve entrar na brincadeira e decide o jogo. Com a anuência, claro, do grande responsável, que é o árbitro de campo, que não tem coragem de sustentar a sua decisão correta, tomada nas 4 linhas. É angústia. Isso aí não dá nem vontade de ver futebol, sinceramente. Eu tiver essas coisas assim, dá vontade de parar de ver futebol. É terrível. Terrível. É falta de critério, invenção de situações que não são faltosas, pênaltis fabricados aí com devaneios do VAR. É terrível. Fico imaginando, o time do Grêmio trabalha, treina para o jogo, se prepara, aí acontece isso. Realmente, não dá. Eu acho assim, eu estou bem desanimado com isso, sinceramente. Isso aí é matar um pouco o futebol, sabe? Não importa a camisa, se for o Bragantino, for o Grêmio, não importa o time envolvido, contra qualquer um. Mostrar isso aí pelo mundo, falar que esporte é esse que se pratica no Brasil? Isso não é futebol. Isso não é futebol. Enfim, mas eu acho que a CBF, nessa nova gestão, ela deveria mudar todo o comando da arbitragem, que não é bom, e ela manteve os que estavam lá antes da troca de presidente. Depois de várias intervenções que o atual presidente já fez aí, calendário, mudou o calendário desse ano, que é um absurdo, né, no meio durante o mesmo, né? Está na hora de buscar gente minimamente qualificada para comandar a arbitragem, porque quem está à frente, quando apitava, também tinha esses mesmos costumes aí de marcar muita falta e tal, enxergar pênalti que não existe. Então, segue a mesma linha de raciocínio, se é que podemos chamar assim. É constrangedor isso. Realmente, estou de saco cheio de ver esse tipo de coisa. Porque isso é contra o futebol, gente. Não é só contra o Grêmio, contra o Corinthians no jogo contra o Internacional no meio de semana. É contra o futebol. Isso aí não é futebol, cara. O cara não fez nada, cara. Coitado. Vai botar o braço aonde? Repito, se ele faz assim a bola bate, pênalti. Se ele faz assim a bola bate, pênalti. Agora ele fez assim, né? Só que lateralmente. Onde ele ia botar o braço? Botar para trás do corpo? Como é que ele vai se equilibrar? Não existe. E repito, tira o braço, bate no corpo. Se você tira o braço, não tem braço, bate no corpo. Enfim. Triste, eu acho que é triste isso aí, sinceramente, é bem triste. É isso que o Mauro diz, né, Flávio? O Mauro César Pereira, hein? Se tem um cara que gosta de assistir futebol aqui no programa, se tem... Ó, eu digo aqui, os que mais assistem, tá? Eu sou o que menos assisto disparado. Os que mais assistem, Mauro César Pereira, Bruno Prado e Velho Vamp. Aí depois, tem o Piperno também. O Flávio Prado, para mim, vem um pouco depois desses. Eu venho muito depois desses. Agora, pro Mauro César Pereira, Flávio, dizer que ele tá desanimado,
de assistir futebol, um cara que assiste tudo que é jogo, do Brasil, da Europa, da Argentina, imagina o torcedor comum, que não trabalha com futebol e que vê um escândalo atrás do outro. Não é só o torcedor do Grêmio. Foi o torcedor do Corinthians contra o Internacional, foi o torcedor do Grêmio contra o Internacional, foi o torcedor do Flamengo contra o Grêmio, que teve aquele pênalti bizarro marcado para o Grêmio no Maracanã. Foi o torcedor do Flamengo contra o Estudiantes, né? Também no Maracanã, que aí não é a CBF, mas é a arbitragem ainda da América do Sul. O Cruzeiro já foi muito prejudicado nesse campeonato. Então, não é o Grêmio, mas o Mauro César Pereira dizer que ele está desanimando de ver futebol, Flávio, é o que... Imagina o reflexo disso no torcedor comum, que não trabalha com isso. E outra, Flávia, a CBF jogando contra o mercado futebol, desanimando um dos maiores mercados do Brasil, perdendo, e é aí que eu vou te perguntar, a credibilidade. Porque eu e você, a gente já falou muito isso aqui. A gente não pode julgar ninguém. Eu não posso chegar aqui e dizer, ó, esse árbitro roubou o Grêmio. Mas o torcedor do Grêmio hoje, ele tem total direito de desconfiar do que ele quiser com relação a esse lance. E aí cai num assunto, Flávio, que foi o que você falou já várias vezes aqui. O fim da credibilidade da arbitragem. E o fim da credibilidade da arbitragem é o fim da credibilidade do futebol brasileiro. Porque se o cara não acredita que o jogo está sendo comandado, está sendo controlado por um cara de credibilidade, ele não acredita mais no esporte, Flávio.